Bom, a live de hoje é uma live de perguntas e respostas e tem algumas perguntas que já apareceram é, lá no Stories, algumas eu respondi, outras não. Então eu já vou começar comentando algumas coisas, enquanto isso vocês podem fazer perguntas, tá? Que serão muito bem-vindas. E eu aproveito já para dar as boas-vindas aí aos que estão chegando na Educaetos por meio do mini curso Missão Educar, tá, gente? É mais uma atividade gratuita aí da Educaetos. Então, esse mini curso Missão Educar, a gente vai falar sobre muita coisa legal para a gente refletir realmente sobre a educação, sobre a importância da educação, o que é efetivamente educar. E esse título, na verdade, Missão Educar, eu trago ele comigo lá da fundação da Educaetos, tá? Então, o curso de aprendizagem, né, ativa na prática, ele se chama Missão Educar, inicialmente, né? E muita gente me pergunta, Janaína, mas o que é isso, Missão Educar? E foi o primeiro mini curso que eu fiz, ele tinha esse nome, e eu hoje resgato ele porque eu acho que chegou num momento em que pede isso, da gente se conectar mais com essa missão na educação e ter uma visão da educação que seja uma visão realmente, vamos dizer assim, uma visão realista, tá? E eu vou explicar o que eu tô chamando de visão realista. Então, nesse momento em que a gente já estava muito complicado, né, gente? Todo o movimento acontecendo dentro da educação, tanto no que concerne a metodologias ativas, quanto no que concerne a tecnologias, uso de tecnologias, tá? Então, a educação vem sendo já há algum tempo reduzida a metodologias, a ferramentas, a tecnologias, né? Esse é um movimento que já vem acontecendo e que aqui na Educaetos eu venho falando sobre isso e buscando alertar sobre isso para algumas pessoas, né? Que estão aqui dispostas a me escutar. Então, mas nesse momento da pandemia, a gente percebe que isso está muito intensificado, né? Então, agora só se fala em tecnologia, só se fala em ferramentas, só se fala em recurso para salvar a educação. E a minha bandeira desde muito tempo é de que o que salva a educação é o professor. Então, a gente precisa de professores bem formados. E, é claro, acompanhado de famílias mais bem estruturadas, né? Famílias mais presentes. E foi um papel que eu procurei exercer muito como gestora em universidade e em escola, de contribuir também para esse esclarecimento das famílias, da importância deles, que sozinho os professores não podem efetuar milagres, não é verdade? E eu sei que vocês percebem muito isso em sala de aula. Então, deixa eu explicar melhor o meu raciocínio, tá? Então, por um lado, a Educaetos, ela nasce no sentido da gente repensar toda essa ênfase que tem se dado à metodologia, à ferramenta, à tecnologia como o grande salvador, tá? E, por outro lado, a Educaetos busca justamente se conectar com raízes da educação. Então, se conectando com raízes, eu poderia mencionar, por exemplo, aqui brevemente para vocês, não estava planejado não, mas por isso que eu também estou procurando fazer a live agora em outro ambiente, que é onde eu fico perto dos meus livros, tá? Se a gente for analisar esse livro aqui, Curso de Pedagogia da Consuelo Buchon, da Consuelo Sanches Buchon. Ah, Janaína, onde eu compro o livro? Esse livro, em lugar nenhum, a não ser num sebo muito bom, porque infelizmente livro bom assim sobre educação não vem sendo republicado, tá? Então tá entrando gente aí agora, deixa eu mostrar um pouquinho mais. Mas o que a Consuelo traz? Tanto nesse livro quanto no livro Pedagogia dela, que são os que eu conheço, tá? Deve ter outros livros e outras publicações. A gente tem que pensar na educação, na pedagogia, e quando ela fala de pedagogia, pensa, ela não está falando apenas para pedagogos, ou seja, professores até o 5º ano. Não é essa a ideia, é a pedagogia enquanto a arte de educar, tá? É nesse sentido. E aí isso vale para todos nós, professores do ensino fundamental 2, do ensino médio, da educação infantil, né? No caso da educação infantil, os pedagogos estão incluídos, né? E professores do ensino superior. Então, o que ela traz, né? Ela traz que você precisa ter uma clareza da pedagogia ontológica, que é essa pedagogia que nos diz ou nos esclarece o sentido de educar em si,
é a ontologia. A ontologia é como se fosse como se fosse não, né? É o estudo do ser, né? Então, quem é o educando verdadeiramente? Quem é o educador, tá? Então, é a gente se voltar para as questões ontológicas, para as questões de essência, tá? A pedagogia precisa focar no que se chama de teleológico, a pedagogia teleológica, ou seja, qual é o fim, o telos, qual que é o fim da educação, aonde a gente almeja chegar. E não é à toa que no método 4FE a primeira etapa é o norte. Então, é a gente ter clareza dos fins que uma educação deve ter. E aí, só no último momento, a gente reflete sobre a pedagogia mesológica, que são os meios que vão nos fazer alcançar os fins. Só que hoje nós só falamos de meios. Meios e meios e meios e meios, né? Então, ferramenta, recurso, e a gente quer cada vez mais dinheiro, porque a gente precisa ter um espaço maker, porque a gente precisa ter uma impressora 3D. Quem tá aqui me acompanhando na Educaetos há mais de ano aí, já me viu falando isso outras vezes. Eu peço desculpa a repetição, mas tem sempre muita gente nova chegando. Então, a pedagogia mesológica, ela é apenas um pedaço de todo o processo educacional. E que agora, no período da pandemia, ganha um destaque ainda maior do que o que já vinha tendo e que já vinha sendo extremamente prejudicial. Então, agora, as pessoas falam de novo normal, de não sei o quê. Então, de repente, a tecnologia vai resolver todos os problemas e é isso. E a gente está aceitando que o mundo tem que se tornar desse jeito. E é nesse sentido que eu volto, então, a usar o Missão Educar, que foi o primeiro nome que eu utilizei para os meus minicursos gratuitos. Porque eu quero justamente fazer esse resgate, essa reflexão aprofundada e filosófica sobre a educação e mostrar, por A mais B, como isso vai alterar totalmente a sua prática na sala de aula. Como quando a gente fica extremamente focado, igual quando coloca aquele negócio no cavalo, como é o nome, gente? Me lembra aí. A gente fica restrito. Se a gente fica extremamente focado apenas em metodologia ativa, em ferramenta, em tecnologia, a gente não ganha a amplitude da visão que a gente precisa para ser um educador, para se formar um educador. E tendo uma visão limitada, a gente não vai conseguir nunca expandir a visão, a consciência de nenhuma outra pessoa, tá? Então, enfim, é o cabresto, né? Isso. É cabresto, né, gente? Sim, é cabresto. Bom, então, o que acontece, gente? Aí eu volto a usar o Missão Educar. Durante um tempo, o que eu vinha fazendo? Eu vinha utilizando o termo metodologias ativas para o workshop. Mas eu fazia isso... e era um workshop totalmente diferente, tá, gente? Porque eu tô refazendo todo o workshop, tá? Mas, enfim. Qual que era o meu objetivo de chamar de metodologias ativas? Era justamente trazer, como as pessoas estão com isso muito, né, na pauta, era trazer os professores para o workshop, como se fosse um gancho mesmo, né, para trazê-los pro workshop. E aí eu na primeira aula já desconstruía essa ideia, dizendo como é que eu vejo, né? Dizendo como é que eu concebo. E aí foi muito legal, porque muitos professores entenderam a mensagem. Gente, o cabresto é a viseira. É viseira, gente. É claro que é viseira. O cabresto você puxa o cabresto. É isso aí mesmo, gente. É viseira. Estamos todos na mesma página e agora foca no adiante aqui. Tá, gente? Não sou menina da roça, fui criada na cidade grande, mas eu adoro cavalos, por sinal, adoro andar cavalo. Mas realmente não domino os termos. Mas vamos focar aqui então, né? Ah lá, agora apareceu tapadeira. E aí? Arroio, cabresto e as rédeas. Aquilo chama-se... Então, gente, o Edmilson aqui, clarindo no YouTube, já esclareceu pra gente, clareou, que é viseira. Vamos agora seguir adiante, tá? Esquece o negócio do cavalo. Bom, então era muito legal. Durante o workshop de metodologias ativas, teve o 1 e depois teve o 3.0, foram 3. Muitos professores captaram a mensagem. Mas, ao mesmo tempo,
a maioria dos professores eu comecei a notar que eles não estavam entendendo. Porque não estavam assistindo todas as aulas, ou não assistiram a primeira aula inteira, que eu já falava ali, mas falei, olha, a minha mensagem não está sendo passada. De repente, começaram a me ver como uma pessoa que tinha o objetivo de ensinar metodologias ativas. E não é que não ensine, tá? Quem é meu aluno sabe lá, no curso eu ensino algumas, que são aquelas que eu acredito que funcionam mais. Mas a minha ideia é justamente resgatar a importância do professor na educação. É dar ao professor o papel e a importância que ele merece. E contribuir para uma formação mais aprofundada do professor, que a gente não recebe nos cursos de pedagogia nem nas licenciaturas das disciplinas especializadas. E que um professor do ensino superior tem uma carência ainda maior, porque ele não é nem licenciado, ele nem pedagogo, salvo exceções como eu, por exemplo, que sou geógrafa, sou professora do ensino superior, mas sou licenciada. Mas a maioria dos professores do ensino superior não são licenciados. Ah, mas eles fizeram mestrado. Mas mestrado não ensina ninguém a ser professor. E eu sei porque eu fiz mestrado e porque eu fiz doutorado. Então, assim, eu resolvi, então, nesse momento, que eu vi que a maior parte das pessoas não estavam captando exatamente a mensagem que a gente queria passar aqui na Educaetos, que eu quero passar na Educaetos, que era a hora, então, de eu chamar de missão educar, retornar com esse termo. E eu tô aguardando vocês irem mandando perguntas aí também sobre o que vocês querem saber, tá? Pode ser o tema que quiser, a gente vai tentando atender hoje. Bem, e aí teve uma pergunta, e aí então nesse workshop, gente, Missão Educar, eu vou trazer todo um resgate sobre o sentido de educar e vou mostrar como isso é importante, a gente focar tanto na pedagogia ontológica quanto na pedagogia teleológica e mostrando, tá, gente, como isso vai mudar totalmente a nossa prática na sala de aula, tá? Isso é fundamental, isso é assim, fundamental mesmo, tá? E nós, professores, precisamos nos movimentar em prol disso. Isso é muito importante, tá? Patrícia, você ensina a gente a ser professora. É isso, esse é meu movimento, tá? E por que eu faço esse movimento? Deixa eu só até dar uma explicada, né? Quem tá aqui já há mais tempo. Peço desculpa, mas eu entrei nessa onda também. Cheguei a ser coordenadora e fiz movimentos, vocês sabem, eu cheguei a ser professora visitante na Universidade de Stanford, que é uma das maiores universidades do mundo, no Vale do Silício, que é o berço da tecnologia, né? A sede da Amazon, do Facebook, enfim, da Google. E eu trazia para minha sala de aula tantas inovações e eu não saía satisfeita. Eu não saía sentindo que realmente eu estava efetuando a educação que eu queria fazer. Eu não saía realmente sentindo que eu estava ensinando de verdade. Ou que eu estava contribuindo para a formação de um ser humano. Então, embora eu já tivesse dentro de mim uma formação filosófica que eu busquei por fora, porque não me deram na licenciatura, sobre o que é educar, ou sobre o que é formar um ser humano, principalmente utilizando a Edith Stein como referência, mas outros, Aristóteles, eu venho estudando há muitos anos, Santo Tomás de Aquino, Rudolf Steiner, que é uma pessoa que eu admiro também. Então, embora eu já viesse, né, fazendo todo um estudo há muito tempo, eu me deixei levar também pela moda, pelo que estava ali vigente, e eu estava em cargos de gestão, então tendo que legitimar e defender tudo aquilo dali também, e encontrar um jeito de auxiliar os professores. Eu formo professores há muitos anos, há mais de 10 anos. Aconteceu tudo muito rápido, eu ser professor e formar professores. E aí eu pensei, gente, e assim, atingindo cargos altos, tá, gente? Eu vou ser muito honesta com vocês, atingindo cargos altos e atingindo salários altos. E me vendo questionando aquilo que eu estava fazendo, se aquilo era aquilo que eu tinha que fazer. E aí veio a maternidade, e aí de repente a maternidade desconstruiu tudo em mim. Eu falei, gente, não, eu preciso pensar e preciso agir realmente coerente. E saí de cargo de direção e voltei para a educação básica também. E na educação básica assumi cargos de gestão. E aí veio a pandemia. E eu tendo que justificar para pais, sabe? Defender para pai e mãe, uma criança de 6 anos ter que ficar 4 horas direto na frente de um computador.
Aí eu falei assim, não dá, realmente não dá. Eu não posso fazer isso. Eu não acredito que uma criança de 6 anos de idade tem que ficar 4 horas na frente do computador. E tentei, vamos tentar em outras possibilidades, outros formatos, e não. E então eu tomei a decisão que eu preciso focar nisso aqui, na Educaetos, em vocês, no meu trabalho, onde eu posso falar aquilo que eu acredito. E aquilo que eu defendo para aqueles que quiserem me escutar. Então, o mini curso Missão Educar, ele é uma coisa, assim, mesmo que já é meu aluno, né? Vocês sabem que essa já é uma prática que eu desenvolvo aqui, mas ele vem renovado. Ele vem renovado de muito movimento, assim, emocional mesmo, interno, mas, assim, de muita decisão de falar realmente para os professores que quiserem me escutar, assim, o que a gente precisa fazer para a gente melhorar essa educação. Eu fui muito resistente a fazer, inclusive, formações para aulas remotas, não queria. Desde do início da pandemia eu não queria. E eu fiz porque os meus professores me pediram muito. E fiz que eu comecei a ser tranquila, porque lá eu vou trazendo também uma abordagem que é uma abordagem minha, mas assim, a gente precisa estudar realmente o que é educar, o que é educação, se movimentar em prol disso, entender o que é verdadeiramente uma aprendizagem ativa, pra gente ter voz mesmo, e não aceitar que esse novo normal é o novo normal e que a gente tem que estar pronto. Entendeu? É isso. Então agora é assim, acabou, né? O que eu posso fazer? Então, professores, emerge de mim muitos sentimentos nesse momento. Há alguns meses. E eu estou querendo realmente compartilhar com vocês isso. Felipe, vou trazer muita coisa desses pensadores. Eu, assim, tô sempre reformulando também o curso, né? O meu curso. Porque eu quero que ele realmente passe a mensagem que eu tenho para passar. Vou escrever mais, estarei mais presente escrevendo artigos na internet. Isso é uma decisão. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu tenho 2 filhos pequenos, é difícil. Mas eu preciso sair da minha zona de conforto e dizer o que eu penso sobre o que é educar. Alguém fez uma pergunta se é possível educar sem a formação de virtudes. De forma nenhuma. E eu falo isso muito aqui, quem me acompanha sabe. Eu fiz uma pergunta esses dias no Stories, graças a Deus foi 100% de resposta. Eu perguntei, vocês acham que seria melhor o Hitler não ser inteligente? 100% falou, é melhor que ele não fosse. Então, se a gente for pensar apenas no desenvolvimento cognitivo, se a gente for pensar apenas no desenvolvimento da inteligência enquanto esse desenvolvimento cognitivo, é sujeito a gente criar monstros. É sujeito a gente fortalecer essa barbárie que já está instalada, que é o mundo de hoje. Mas se a gente entende que educar perpassa uma formação integral de um indivíduo, e essa formação integral não porque aí tem a formação integral trazida pelos órgãos internacionais, tá? O cidadão, o profissional e o ser humano. Não é isso que é formação integral para mim. Então, mas tem essa linha que fala, tá? A formação integral com base filosófica de mais de 3.000 anos, que já foi produzido. Ou seja, nós somos corpo, psique e espírito, corpo, alma e espírito. E que foi aprofundado por muitos outros autores. Então, a gente tem que entender que nós temos potencialidades dentro de nós no âmbito do corpo, né? Ou seja, desenvolvimento motor, precisão motora, né? Força física. Mas temos potencialidades no âmbito das emoções, que hoje se fala muito em competências socioemocionais, que está ligada à psique, né? Também. Mas temos potencialidades que nos diferenciam de qualquer outro ser, que são as nossas potencialidades intelectuais, no sentido de
a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de refletir. E essa capacidade de refletir, de valorar, de imaginar, de memorar, né, é que nos conecta com uma existência que seja uma existência consciente, né? Ou seja, uma existência verdadeiramente humana, com virtudes, com um sentido maior, com um sentido mais elevado, né? Então, sim, isso é fundamental, tá? Porque se for para viver no âmbito do instinto, outros animais vivem, tá? Agora, o ser humano, enquanto animal racional, como dizia Aristóteles, ele vai além, ele tem a capacidade de ir além, porque ele pode refletir sobre si mesmo. Então, nós somos uma pessoa, mas nós somos duas, porque no momento que nós estamos refletindo, é a gente refletindo com a gente mesmo. Então, a gente se torna, a gente é a gente, mas a gente é essa outra pessoa refletindo com a gente. É a consciência de si. Isso é interessantíssimo, isso é muito profundo. Mas, nesse momento que a gente está refletindo sobre a gente mesma, isso é ser humano, é ser humano. E aí, refletir sobre a gente mesmo é pensar, será que eu estou certo? Será que esse é o caminho certo? Será que eu falei da melhor forma? Será que eu poderia ser mais educado? Será que eu poderia ter agido com mais amor? Será que eu consigo compreender mais do que ser compreendido? Será que a outra pessoa está precisando de mim? Né? Então é a gente agir nos fazendo, conversando conosco mesmo, nos fazendo as perguntas certas ou as perguntas que levam realmente a um autodesenvolvimento, né? Porque toda a educação, como eu sempre falo aqui, é uma autoeducação. É sempre de dentro para fora, né? Esse pequeno livro aqui, o De Magistro, que tem um texto tanto do Santo Agostinho quanto do São Tomás de Aquino, fala isso maravilhosamente. Então, toda a educação é uma autoeducação porque é a gente fazendo esse movimento de se autoconhecer, de se autodesenvolver e de buscar sermos pessoas melhores. Um cristal bruto sendo lapidado. Então, a educação também precisa ser um suporte para isso, né? Então, é tão interessante isso, né, gente? Porque isso nos leva a questionar, inclusive, essa ideia toda de educação ativa, né? Isso é uma outra questão também que eu venho reformulando no uso, né? Quando eu criei Educaetos, eu sempre imaginei que eu conseguiria ser muito clara nas coisas que eu acredito e fazer a mensagem chegar com muita clareza. Mas eu vejo que eu preciso melhorar também a minha clareza. E por que muitas vezes eu não consigo ser tão clara? Porque eu também tive uma má formação linguística, literária, como todos vocês tiveram. Eu também faço parte desse grupo de analfabetos funcionais que nós somos. Porque é isso que nós somos, né? Com um uso de uma linguagem muito limitada. Então eu venho me aprimorando nisso também, né? Mas assim, vamos tentar sistematizar toda essa fala, ok? Bom, reduzir, gente, a educação a metodologias, é um foco na pedagogia mesológica. E essa não é a única área. É claro que a gente vai pensar em algum momento do processo educativo qual método a gente vai usar, é claro. Mas se a gente não tem um fim claro do que é educar, ou do qual que é o sentido, ensinar matemática, ou o que uma criança de 7 anos precisa realmente com a matemática, 8, 10, enfim. Qual que é o ponto que ela deveria estar na matemática, mas realmente, não é porque está ali na BNCC, num sentido maior, né? Se a gente realmente tem essas respostas, a nossa prática muda completamente. Pode apostar no que eu tô falando. Porque tudo isso que eu vivi, que eu tô falando com vocês, foram me reconectando com uma coisa que eu já sabia lá atrás e que eu tinha me deixado levar e que hoje eu tenho aqui buscado resgatar, né? Então, o que é uma prática ativa? Ou seja, o que faz uma pessoa estar em atividade dentro da sala de aula? É a motivação. Tá? É a motivação. Então, isso a gente vê muito claramente nas crianças. As crianças, as vivências delas estão muito ligadas aos sentidos, né? A experiência da realidade, diretamente, assim. E elas têm muita vivacidade em relação a isso. Elas estão sempre muito interessadas. Eu quero saber das coisas, eu quero saber das coisas.
E muita gente me pergunta, né? E isso foi uma pergunta do Stories, né? Com o decorrer do tempo, deixamos de aprender ativamente? Infelizmente deixamos, e a culpa é nossa, que estamos em volta das crianças. Porque a gente afasta elas dessa experiência da realidade, que é muito importante. Hoje, por exemplo, a gente saiu com o meu filho para fazer busca, foi caça às palmeiras. A gente está estudando árvores, né? Aí a gente foi fazer caça às palmeiras aqui nos arredores. E fomos saindo caçar palmeiras. Então, é a experiência da realidade. Isso é muito importante, né? A gente hoje tem enchido de tecnologia, de televisão, de tela. E como as crianças são muito sensoriais, isso acaba travando, né, o desejo delas de conhecerem, até porque na tela tudo sai pronto, tudo sai mastigado, tudo já sai resolvido ali. Então vai diminuindo esse gosto pelo conhecer, além de que, embora pareça que elas estão muito focadas ali, né, a criança nem pisca. A tela, ela na verdade, ela gera uma dispersão muito grande, gera crianças dispersas. E se você não tem atenção, você não tem aprendizagem. Inclusive o Feuerstein, ele tem a atitude mentora, a primeira atitude mentora que ele fala que é fundamental para que haja aprendizagem, é a intencionalidade e a reciprocidade. Ou seja, não basta o professor ter uma intenção, é preciso que haja uma reciprocidade do aluno, ou seja, o aluno precisa estar em estado de vigilância. Estado de vigilância é estar em prontidão para aprendizagem. Tá? É isso que significa, ou seja, estar recebendo aquilo dali que está sendo passado, ou seja, estar ativo, tá? Em síntese é isso. Então o aluno precisa estar ativo, significa ele precisa estar recebendo aquilo ali que está sendo passado, né? E para que isso aconteça, ele tem que estar atento ao que está sendo passado, porque se ele vai para um outro canto, o pensamento dele já não está ativo, ele já não está aprendendo, ele já não está em reciprocidade. Então a atenção é fundamental. E o excesso de tela gera uma desatenção. Eu tenho certeza que vocês hoje nas aulas remotas têm percebido muito isso, como as crianças estão ficando dispersas, né? Mas independente de aula remota, tá, gente? Esse problema não começou há 5 meses atrás. Isso que eu tô falando aqui com vocês. Então, cada vez mais existe. E tudo que eu falo aqui, gente, eu me encaixo em muitos aspectos e fico vigilante para melhorar isso no meu dia a dia, com os meus filhos, com a minha família, tá? Mas eu não sou a perfeita que já faz tudo diferente, ensinando vocês a como viverem. Não é assim, tá? Mas assim, então, em casa, os pais têm dado muita oportunidade das crianças verem TV, têm deixado elas mais desatentas, eles estão cada vez mais ausentes. Enfim, então é toda uma série de coisas que vem contribuindo, claro, para essa desatenção e para que as crianças deixem ao longo do tempo de ser ativas, tá? Bem, outra coisa. Então, a prática ativa, como é que uma criança ou alguém fica ativo na hora da interação educativa? Quando ela tem alguma motivação, um interesse de estar ali, que gera essa atenção. Então, o interesse gera essa atenção e aí ela fica, então, ativa, vamos dizer assim. E aí eu aproveito para comentar um post que eu coloquei, que tinha uma pessoa lendo e tinha uma pessoa assistindo aula, né? É claro que se você coloca uma criança numa aula expositiva, dificilmente ela vai ter atenção ali, né? Porque a criança, ela tá no momento da experiência, da vivência, ela tá numa outra relação, que é uma relação muito sensorial realmente com o mundo. Então não dá para se exigir isso, né? Vamos aqui assistir uma aula, você vai pro quadro, começa a escrever uma criança de 3 anos, 4 anos, né? E já é difícil para criança de 5, 6 anos, tá? Mas, então, o que uma criança precisa mais? Uma criança precisa mais experimentar o mundo com uma pessoa mediano, com uma pessoa junto, uma pessoa fazendo perguntas, respondendo, tendo paciência para aquelas infinidades de porquês que eles fazem, né, que eles colocam, e também trazendo mais porquês para eles e, enfim, mostrando a importância de conhecer, né, e não mostrando um incômodo quando eles fazem pergunta. E eu sei que isso também não é fácil sempre, né? Mas chega um determinado momento, gente, que a aula expositiva, ela é muito importante, além de você ter também essa vivência mediada, assim, no sentido de ter alguém, né, durante uma leitura, comentando sobre alguma coisa, fazendo um guia, um portfólio, né, ou uma atividade em grupo, com um mediador ali. Isso continua sendo necessário,
Mas uma aula expositiva que hoje as pessoas querem demonizar, dizer que não presta, né? Dizer que é um lixo, que não deve mais acontecer. Só que isso não é verdade. É claro que na terra infância não é bom. Mas na adolescência, na juventude, você ter um bom mestre, né? Um bom professor, mestre escola, como era chamado professor. Todo, né? Eu vou falar disso, Felipe. Fazendo, né, trazendo uma boa explanação, com uma boa oratória, que faça um sentido, que tenha um início, meio e fim, que gere, sabe, que desperte entendimentos, aprendizagens, isso é muito bom. Isso é muito produtivo e é importante ser usado. Então, a instrução direta não é o problema. E aí, de repente, tudo precisa ser só a mediação no sentido deles aprendam entre eles e eu só vou intervir se for necessário. É um cuidado que a gente tem que ter. Então, uma das coisas que a gente busca resgatar aqui também é a aula expositiva, o poder que ela tem, mas no sentido de melhorá-la. Porque, realmente, as aulas expositivas que a gente lembra na escola, nós podemos... Muitas vezes a gente vai lembrar de 1 a 2 professores que realmente davam aulas expositivas que eram boas, tá? Porque hoje os professores, infelizmente, gente, eu estou me incluindo, não dominam verdadeiramente aquilo que eles ensinam, tá? É colocado a eles muitos fatos para serem passados, mas isso não necessariamente está tornando a educação mais profunda, mais, vamos dizer assim, complexa. Pelo contrário, ela enfraqueceu, se tornou mais fácil, entendeu? Embora pareça que tenha mais conteúdos, é porque é fato, mas sem um aprofundamento. E aí, a gente tem uma memória de aulas expositivas muito ruins, porque eram mesmo. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa resgatar uma tradição de aula expositiva, de explanação, anterior a essa que a gente viveu, que nossos pais viveram, e alguns, aí, dependendo da idade, até os avós. Tá? A gente precisa ir um pouco mais além. E nos desenvolvermos na profundidade do quanto a gente conhece a área que a gente leciona. E isso significa que você, com certeza, gente, eu posso falar isso da biologia, da física, à geografia, você com certeza vai ter que buscar autores que não lhe apresentaram na faculdade, tá? Vai ter, para você realmente entender a origem, a história, a essência da área de conhecimento que você leciona. Isso é muito importante, você tem que dominar. Você tem que parar um pouquinho, tentar desfazer tudo aquilo que vem sendo colocado na nossa cabeça sobre como deve ser a educação, porque é muito mesológico, e fazer perguntas primeiras. Isso tudo eu vou falar no workshop, que eu tô dizendo aqui, tá? No mini curso. Isso tudo vai ficar bem sistematizado lá. Fazer perguntas primeiras sobre a educação, que encaminhe a sua prática, e se desenvolver em língua portuguesa. Porque aí você vai passar a ter arcabouço, elementos para dar uma aula expositiva que seja uma aula expositiva de maior qualidade. Isso significa literatura, gente. Tem que ler. E ler personagens, ou livros, ou obras, vamos colocar assim, né? Que nos sirvam realmente de elementos para que a gente possa, inclusive, nos mirar, para que nós possamos nos mirar no ideal de ser humano que nós queremos ser também. Porque uma outra coisa muito importante, né, sobre educar, é que a forma que a gente mais educa uma outra pessoa é a forma mais genuína de se educar alguém, é pelo exemplo. Então, a gente não pode desmerecer ou diminuir a importância da educação pelo exemplo. E isso leva a uma outra pergunta que fizeram, né, que é como a gente pode trabalhar os nossos erros para a gente buscar ser uma pessoa melhor, para que a gente seja um professor melhor, né? E eu não sou coach, tá, gente? Eu não sou coach. Eu acho que cada um vai encontrar o seu caminho para isso. Mas o caminho que eu posso dizer para vocês que eu faço, bem, primeiro, eu estudo muita filosofia grega que eu tô falando, porque depois foi vindo, né, empirismo, racionalismo, materialismo. Não que eu não estude isso, mas eu estudei isso demais na graduação, no mestrado, no doutorado, e hoje me dedico realmente. Tive que estudar, né? Não me conectei com nenhuma das 3 linhas, mas tive que estudar. Mas hoje foco na filosofia grega, por quê? O que esses caras fizeram, gente?
com todo respeito, chamar desses caras, mas assim, aquilo que foi produzido, a intensidade do que um pensamento lógico pode levar, né, do que a razão natural, como se diz, pode levar, né, é fantástico. Porque tem coisas realmente que é do âmbito apenas da metafísica, né? Mas eles foram muito além. E essas coisas estão aí. Mais de 3.000 anos e permaneceram. Perdemos muito. Perdemos a maioria. Mas tem coisas que estão aí. Então hoje me dedico muito à filosofia, à literatura e eu tenho religião, tá? Pra mim, isso me atende muito na busca de como eu posso lapidar os meus erros e buscar ser uma pessoa melhor. Então, essa pergunta, né, de como a gente pode trabalhar nossos erros, a nossa vida pra gente ser o melhor exemplo, né, pros nossos alunos e ser verdadeiramente. Porque se a gente for parar pra pensar, gente, que antigamente as pessoas buscavam uma instituição para estudar, não era pela instituição. As pessoas buscavam pelo professor. Então, por exemplo, a Edith Stein, né, se muda de cidade para estudar com o Edmund Husserl, porque ela queria ser aluna do Edmund Husserl. Então não é assim. Hoje o que a gente valoriza, eu vou estudar em Harvard, eu vou estudar em... E eu fui para Stanford, tá, gente? Eu consegui resolver, mãe. Tô pisando aqui. A gente não, sabe, a gente não pensa pelo professor. A gente pensa pela instituição. E por que a gente pensa pela instituição? Porque o que a gente está buscando na educação é o diploma, não é o conhecimento. Então essa é uma outra coisa que a gente precisa resgatar na educação e é por isso que a gente precisa pensar no fim da educação. Por isso que é fundamental pensar no fim da educação e não apenas no meio, não apenas na metodologia ou na ferramenta. Porque se a gente pensa no fim educacional ou no sentido maior de educar, a gente entende... tá carregando. Pronto, obrigada. A gente entende que a educação, ela é um fator que leva ao conhecimento. Então, o conhecimento, ele é o fim. Né? Eu falei, Débora, no sentido dessas grandes instituições, assim, mas hoje, na realidade brasileira, na verdade, as pessoas escolhem pelo preço mesmo. Por uma necessidade também, em muitos aspectos, por outros não, mas vamos dizer assim, né? A realidade brasileira de instituição de ensino superior, né? De ter que trabalhar, isso não é a realidade de grande parte dos países, tá? Os nossos alunos, eles têm que trabalhar e estudar. Isso não é uma realidade em todo lugar. Agora, as escolas também, os pais escolhem um nome. Eles não sabem quem é o professor que tá ali, eles descobrem na hora, tá, gente? É professora tal, nunca ouviu falar, não sabe quem é, não tem referência, né? E o que convence os pais a escolherem uma escola? Tem Google for Education, tem aula de robótica, essas coisas, né? Por quê? É meio. Vocês estão acompanhando, gente? Eu tô precisando sentir um pouco melhor como é que está minha plateia aí, como é que tá a temperatura da plateia. Deixa eu ver nas perguntas aqui que estão aparecendo. Okay. Aqui no Instagram, gente, Janaína, acabei de ver o vídeo da espiral do conhecimento, fiquei refletindo sobre a importância, não dá pra ver tudo. É uma aula lá dentro do curso, tá, gente, de aprendizagem ativa. Bom, eu não consegui ver o final, eu não sei qual que é a questão. Deixa eu ver se quando eu abro aqui, se eu consigo ver tudo. A importância da socialização no aprendizado. É isso que ela tá falando, tá. Sobre a socialização, o que acontece, gente? A gente aprende entre nós mesmo também, entre nossos pares, né? Claro que a gente aprende uns com os outros, com certeza. A socialização no sentido também de que a gente precisa de bons mediadores, de bons mestres, isso é uma verdade, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado também que essa ideia da socialização escolar como algo fundamental é muito recente,
tá? Até porque a escola, como ela é hoje, né? Essa estrutura que ela tem é uma coisa muito recente. E antigamente, mesmo as escolas já, internatos também, antigamente, mas mais recente, também elas eram divididas entre escolas para meninos, escolas para meninas. Era uma outra concepção de socialização. Hoje não, hoje as escolas são mistas. Mas essa estrutura escolar ela é muito recente. O que acontece de socialização na escola é o que a gente tem que refletir. Porque a gente fica lendo um monte de documento que fica dizendo pra gente o que a educação deve ser. Só que a gente está dentro do chão da escola. E muitas vezes eu falo escola, mas eu também estou falando de IES, tá, gente? De instituição de ensino superior, viu? Eu sou professora dos dois contextos, fui gestora nos dois contextos, então estou sempre abordando temas para os dois contextos, mas a gente tem que parar e refletir. Então vamos lá, no âmbito da escola, tá? Educação básica. A gente tem crianças da mesma idade, convivendo com crianças da mesma idade. Muitas vezes são crianças da mesma classe social ou do mesmo ambiente ali, né? Dependendo da situação da escola pública, do mesmo ambiente problemático, que se nutrem das mesmas referências, né? Dos mesmos gostos musicais, ou muito similares, e que frequentam os mesmos lugares. Então, é uma socialização bem assim, e tudo da mesma idade, né? A socialização com as outras séries, elas acontecem num momento muito restrito, de 20 minutos a meia hora, que é o recreio. E não é uma socialização também muito saudável em muitos momentos. Há momentos que sim, há escolas que podem ser mais saudáveis do que outras, mas no geral cria-se tribos e cria-se rixas, tá? E muitas vezes essas rixas acabam se tornando rixas entre irmãos, que não deveria acontecer, mas porque os irmãos estão em séries distintas e eles têm que se adequar ali, né? Agora, essa é uma socialização extremamente limitada, gente. Uma verdadeira socialização é a gente estar com velhos, com bebês, com pessoas de outros ambientes, de outras localidades, né? Ter a oportunidade de conhecer outras pessoas. Eu vou na casa do tio que mora em outra cidade, do avô, da avó, eu vou na casa da prima, eu vou viajar ali, eu vou no outro bairro que é onde fulano mora. A verdadeira socialização, o que a socialização realmente traz de bom é quando você tem a oportunidade de estar com pessoas que sejam bem diferentes de você, no sentido, principalmente, já de idade, mas de vivência de vida, né? E que você tem a oportunidade tanto de experienciar. Hoje os jovens não têm paciência com os mais velhos. Eu gravei um vídeo sobre isso esses dias aí, né? Quem que são as pessoas mais velhas? São as pessoas desatualizadas, que não sabem mexer em computador, que não conhecem as gírias. Ou seja, são pessoas que não servem para a atualidade. E essa é uma lógica muito prejudicial. Parece divertida, parece engraçada, mas é muito prejudicial. Então, assim, a verdadeira socialização são crianças jovens que têm paciência de sentar do lado do avô, do lado do tio-avô, da tia-avó, e escutar uma história. E que tem a preocupação de ter um cuidado, de ter um respeito, né? Que, sabe, uma criança que sabe pegar um bebê, que gosta de estar com bebês, gosta de estar com crianças menores, coisas desse tipo, né? E a escola não fornece isso. Então, a gente não pode justificar a existência da escola pela socialização, gente. A escola é um espaço de obtenção de conhecimento. Conhecimento que serve tanto no nível cognitivo, quanto no nível também de formação das virtudes. Mas ela só entrará nesse nível de formação das virtudes também se o professor tiver essa visão como fim educacional. Se o professor não tem essa visão como fim educacional, ainda que se fale em competências socioemocionais, vamos dizer, isso tem sido um paliativo importante, a coisa não caminha verdadeiramente como deveria caminhar, né? E quando a gente fala de formação de virtudes, a gente está falando realmente de uma vida focada, né, em
em se perceber como se é, né? E não é assim a necessidade de estar certo ou a necessidade de ser o melhor ou de tirar a melhor nota, né? Eu não vou adentrar muito nisso agora. O Luiz Eduardo falou aqui no YouTube, né? Pena que muitas escolas e professores perderam essa questão da formação de virtude, como Aristóteles ensinava. Nós perdemos, eu me incluo e venho resgatando. Eu acho que um bom caminho é a gente se inserir nisso, sempre. Né? Isso é muito importante. Tinha uma pergunta aqui, acho que era do Felipe, né? Que eu tô tentando resgatar. Não tô achando, Felipe, se você quiser mandar de novo. Eu acho que tinha, não tinha? Deixa eu ir vendo aqui outra questão no Instagram. O que eu penso de EAD para formar professores? Eu trabalho com educação à distância há muitos anos também. A educação à distância entrou na minha vida muito no início também. Na minha vida profissional, como professora. Eu acho que a educação à distância, em muitos aspectos, ela traz coisas boas, tá, gente? De facilitar pra gente estar em casa, né? E o deslocamento, de ter toda aquela coisa que a gente já sabe, né? Que fala da educação à distância e... Só que a questão toda também hoje, eu acho que essa pergunta, ela é importante, mas eu acho que ela não é a primeira pergunta. A coisa já não estava boa no presencial, então não tem como funcionar na EAD, entendeu? Não tem como. Agora, se no presencial a gente tivesse tendo realmente uma formação de professores adequada, né, como a gente vê nesses livros antigos, esses manuais antigos de formação em pedagogia, como esse que eu mostrei da Consuelo Buchon, mas você tem os livros do Malbatarran, que também você encontra, esse acho que você ainda encontra alguns dele no Estante Virtual e tal, mas não republicaram, tá? Nenhum desses livros. Se tivesse tendo uma formação realmente boa no presencial, às vezes a transição para uma formação em EAD ou no híbrido, como se fala, pudesse até funcionar. Mas essa é uma questão que a gente não vai conseguir responder agora, porque a gente tem que... Hoje, certamente, eu posso dizer que não. Eu penso que a EAD hoje, para formar professores, não. A gente tem que dar um passo atrás. E ainda tem isso. Grande parte dos pedagogos que vem sendo formado hoje no Brasil, eu tinha lido um artigo, eu não me lembro a porcentagem, tá? Mas eles estão fazendo curso online. E muitas vezes 2 anos e meio, porque aí tem uma graduação anterior, aí vira a segunda graduação, é 2 anos e meio. Né? E aí é uma situação, né, gente? Uma situação. Então, um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir realizar isso, de fazer também da EducaEdson uma graduação, um curso de graduação. Mas isso é um plano para mais na frente, gente. Que eu não tô com tempo para isso agora, não. Mas eu tô com essa decisão de escrever mais, de publicar mais, de estar mais presente aqui falando, porque eu venho percebendo essa necessidade, tá? Essa divulgação muito exorbitante dessa ideia de novo normal e de vamos aceitar as coisas como tem que ser daqui para frente. Sabe, as instituições de ensino superior, gente, por um outro lado, como eu trabalhei bem na gestão, elas vêm tentando implantar o ensino híbrido e a educação à distância há muito tempo. Porque barateia, gente. Porque barateia mesmo, tá? Então, assim, essa é uma grande oportunidade. Essa ideia de novo normal e tal vai ajudar pra caramba, né? Porque elas já vinham fazendo esse movimento e estava tendo resistência dos alunos, então de repente resolve todo esse problema, né? Os alunos entravam e aí descobriam, né, que tinha algumas disciplinas à distância e tal. É por isso que é importante para mim não estar vinculada a nenhuma instituição nesse momento, a não ser dando aulas extras, né? Porque se eu tivesse, eu não ia poder falar isso que eu tô falando aqui agora. Porque a partir do momento que a gente está numa instituição, a gente precisa falar o que é a instituição, né? De alguma forma, né? A gente veste a camisa da instituição, então é complicado a gente ficar falando para os pais alguma coisa diferente, né? Não dá.
Mas assim, a verdade é essa, barateia. Então, e aí de repente você tem toda a justificativa para ir para online, porque o mundo é digital, porque é nova geração. Eu já não sei mais se é X, Y, Z, J, não tô acompanhando não. Então, enfim. E então nesse momento, para formar professores, eu não acho que isso vai funcionar, tá? De verdade. Então nós temos que dar um passo atrás, nós temos que melhorar a formação básica presencial, e aí depois, quem sabe, a gente vai conseguir fazer uma formação online, híbrida e tal. Eu acho que totalmente online, talvez não, mas híbrida que funcione melhor, né? Uma caminhada aí, meu povo, uma caminhada. Ó, o Ediro, né? Ele falou aqui que desvaloriza o professor. Olha, eu fui colocada para dar aula em disciplinas híbridas, fui colocada para coordenar também, e assim, posso dizer, assim, é uma situação. Não foi fácil. Não foi muito fácil, não, sabe? Eu já vivi muita coisa, gente. Sou jovem, né? Tenho 34 anos, mas já vivi muita coisa em contextos muito distintos que me permitiram ter uma bagagem, assim, que eu fico vendo, assim, pra mim é Deus mesmo que foi me colocando pra eu estar aqui hoje, fazendo o que eu tô fazendo, porque eu posso falar muito da minha prática, entende? Do que eu vivi realmente. Então, a gente tem que fazer as perguntas essenciais e responder. Então, o mini curso Missão Educar, ele vem nesse movimento, tá, gente? Nesse movimento. Ó, o Miguel falou, né, que em muitos lugares, em outras regiões, como a rural, por exemplo, ainda existe os alunos que têm uma cultura a quem se espelhar, né? Acho que sim. Eu estive muito presente, eu fui professora em Jataí, né, no interior de Goiás, durante um tempo. Saudade, inclusive, daqueles alunos na Federal de Goiás, no campus de Jataí. Convivemos muito ali nas áreas rurais, agrícolas. Acordou um bebê. De Goiás, né? Rio Verde, todo o sudoeste goiano. Tinha se perdido bem isso já, né? Já tinha se perdido bem. E a questão da tradição, né? De se passar a história oral, né? Pela família, né? Mas, enfim, vamos seguindo aqui, né? Então, eu falei da instrução direta, né? Que ela é importante, que ela não é um problema, a gente não culpar ela e de repente tem que ter só trabalho em grupo e computadores, não vai resolver a questão. Alguém me perguntou sobre a questão das competências, tá? Sobre o uso de competências, que hoje fundamenta a BNCC, por exemplo, são 10 competências e tal. E a gente vai ter uma live em setembro agora com um cara super legal. A gente vai falar sobre a BNCC, eu vou avisar em breve, tá? Mas essa ideia das competências vem muito acompanhada dessa ideia de que a pessoa tem que estar ativa no processo de aprendizagem e tudo mais. E aí, o que acontece? O estar ativo, como eu estava falando com vocês, ele advém da motivação e da atenção. A motivação gera a atenção. Então, até naquele post que eu cheguei a começar a comentar e não terminei, a gente vê uma pessoa lendo, e aí eu perguntei se acha que aquilo dali é estar ativo, né? Eu vou comentar no Stories isso também de novo. Para mim pode ser, se é uma pessoa que está atenta, né? Está lendo com atenção, está lendo com foco, motivada, sim, acredito que aquilo ali pode ser estar ativo, tá? E, ao mesmo tempo, uma pessoa também assistindo uma aula expositiva. Uma aula expositiva, se a pessoa também estiver motivada, em prontidão, em estado de vigilância, como a gente conversou, eu acredito sim que também a gente pode dizer que é estar ativo, tá? Acredito mesmo. Então, eu vou ter que botar aqui, tá, gente? Um pouquinho. Então, enfim, estar ativo vem da motivação e do estado de atenção que essa motivação gera, ok? E aí, a gente precisa quebrar essa ideia que nos foi colocada de que estar ativo significa estar mexendo o corpo. Então, se você não estiver mexendo o corpo, você não está ativo.
Isso aí, a movimentação do corpo é uma referência de um corpo ativo, não de uma mente ativa, não de um pensamento ativo e não de uma prontidão para a aprendizagem ativa, tá? Então, aí é por compreender de forma tão pobre o que é estar ativo, que hoje tem-se essa ideia de que o aluno tem que se movimentar pela sala, tem que fazer trabalho em grupo, tem que mexer em coisa, sempre tem que ter manipulativos, jogos, ferramentas, tá? Mas essa é uma visão empobrecida do que é estar ativo intelectualmente, cognitivamente, tá? Em termos de aprendizagem. Ok? E outra coisa, quando a gente vai colocar o aluno para fazer um trabalho em grupo, para mexer no manipulativo, para, né, realmente se movimentar, a gente precisa antes que o aluno tenha entendido. Isso é muito importante. Não dá pra gente agir sem a gente saber. Então, essa ideia de competência, que é essa busca aí, né, por essa ação, por essa atividade, se ela não vem com um pensar aprofundado, né, com uma ação cognitiva e metacognitiva aprofundada dentro da sala de aula, acaba sendo uma prática que não leva realmente ao aprendizado. E muitas vezes pode ser que numa dessas metodologias ativas que tem que ter movimento, né, o aluno esteja menos ativo do que ele estaria, por exemplo, numa aula expositiva ou lendo um livro. Gente, do Instagram eu vou ter que sair e volto, tá? Pra gente finalizar, porque vai cair agora.